Fala, família Barrados! Vamos para os nossos palpites para a segunda rodada do Brasileirão Série C. Mas antes, vamos conferir os nossos acertos e erros na primeira rodada. Editor, põe na tela as artes. Começando pelos meus palpites. Atlético Cearense contra Campinense, palpite 2-0 Campinense. Placar do jogo 1-0 Campinense. Acerto de vencedor. Botafogo da Paraíba contra São José. Palpite 1-1. Placar do jogo 2-1 Botafogo. Primeiro erro. Floresta contra Confiança. Palpite 1-0 Confiança. Placar do jogo 1-0 Floresta. Segundo erro. E o meu último palpite foi no jogo entre Mirassol e Ferroviário. Palpite 3-1 Mirassol. Placar do jogo 2-1 Mirassol. Acerto de vencedor. Eu não dei palpite no jogo entre ABC e Paysandu porque ele foi adiado. Agora, os palpites do João. Ipiranga contra Aparecidense. Palpite 2-1 Ipiranga. Placar do jogo 2-0 Aparecidense. Primeiro erro. Remo contra Vitória. Palpite 1-0 Remo. Placar do jogo 2-1 Remo. Acerto de vencedor. Volta Redonda contra Figueirense. Palpite 2-1 Figueira. Placar do jogo 1-1. Outro erro. Altos contra Botafogo de São Paulo. Palpite 1-1. Placar do jogo 3-1 Botafogo. Terceiro erro. E fechando com mais um erro, Brasil de Pelotas contra Manaus. Palpite 2-1 Brasil de Pelotas. Placar do jogo 1-1. E outro erro para o João. Bom, agora vamos para os palpites para a segunda rodada do Brasileirão Série C. Editor, roda a vinheta. São José e Volta Redonda. Zequinha vai jogar em casa dessa vez. Volta Redonda não ganhou na outra rodada. Nova pista de vitória do São José. 2-1 do Zequinha. O Confiança foi uma das grandes decepções da primeira rodada do Brasileirão Série C de 2022. Foram mal demais no jogo contra o Floresta. Faltou tudo para o time sergipano. Faltou poder de criação no meio de campo. Faltou intensidade e, principalmente, faltou coragem. Agora enfrentam o Ipiranga, que foi derrotado pelo time da Aparecidense. O começo do jogo até que foi bom para o Ipiranga. Foi equilibrado, principalmente ali nos 5 primeiros minutos do primeiro tempo. Depois o Ipiranga até cresceu na partida, só que quem saiu na frente foi o time da Aparecidense. E aí, precisando buscar o empate, o Ipiranga deu espaços e a Aparecidense matou o jogo fazendo o segundo gol na partida. Bom, para esse jogo entre Confiança e Ipiranga, eu acho que o Ipiranga, mesmo perdendo por 2-0 na primeira rodada, foi melhor que o time do Confiança contra o Floresta. O Ipiranga contra a Aparecidense conseguiu jogar um pouco melhor que o time do Confiança contra o Floresta. Então eu vou apostar no... Eu acho que vai ser equilibrado esse jogo. O Confiança joga em casa. Vou apostar no empate. 1-1 vai ser o meu palpite. Ferroviário e ABC. Vou dar um palpite de placar bailarino nesse jogo. Bastante gols, viradas e reviradas. 3-2 para o Ferroviário.
O Manaus ficou bem próximo de conquistar os seus 3 primeiros pontos na competição. Ficaram no empate contra o Brasil de Pelotas. Adotaram postura defensiva e foi jogando assim que saíram na frente do time gaúcho, só que no segundo tempo tiveram um jogador expulso e ainda cometeram um pênalti, no mínimo duvidoso, e daí saiu o gol de empate do Brasil de Pelotas. Ficou o gostinho de que o Manaus podia ter saído com a vitória. Agora enfrentam o Remo. O Remo teve o seu futebol prejudicado, assim como o Vitória, pelo gramado encharcado do Baenão na primeira rodada do Brasileirão Série C. Mesmo assim, o time paraense saiu na frente do Vitória com o gol do Leonan, belo gol. No segundo tempo, ampliaram a vantagem cobrando pênalti. O Vitória pouco depois diminuiu, mas a conquista dos 3 pontos ficou com o Remo. Grande resultado para a equipe paraense jogando em casa. Grande estreia. Bom, para esse jogo eu aposto no Remo, não tem como ser diferente. O Remo é favorito. Remo 3-1 vai ser o meu palpite. Vitória e Floresta. Vitória que estreou perdendo. O Floresta estreou ganhando. Vitória tem que se recuperar. Vou dar um palpite de vitória do Vitória. 1-0 pro Vitória. Confronto dos 2 maiores Botafogo do Brasil, Botafogo de São Paulo contra Botafogo da Paraíba. O Botafogo de São Paulo vem da vitória tranquila para cima do Altos, vitória construída ainda no primeiro tempo. Com menos de 15 minutos de jogo, o time paulista já vencia por 2-0 e foram para o intervalo vencendo por 3-0. No segundo tempo, levaram um golzinho, mas já tinham matado a partida na primeira etapa. Destaque para o Thiago Reis, que marcou 2 vezes para o Botafogo de São Paulo. O Thiago, que começou na base do Vasco da Gama e pela primeira vez está tendo o prazer de jogar em um time grande do Brasil. Bom, para a segunda rodada, o Botafogo de São Paulo encara o Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba vem da vitória para cima do São José. Um jogo de muita marcação que acabou com o primeiro tempo empatado em 1-1. No segundo tempo, o Botafogo da Paraíba partiu para cima e foi buscar o gol da vitória. Boa estreia do time paraibano. Bom, para esse confronto entre Botafogo de São Paulo e Botafogo da Paraíba, eu aposto no de São Paulo. Botafogo de São Paulo. Vamos ver. 2-0 vai ser o meu palpite. Aparecidense e Mirassol, 2 times que ganharam na primeira rodada, estrearam com vitória. Acho que a Aparecidense é um pouco favorito por jogar em casa, né? Mas não que o Mirassol não tenha chance de ganhar. Vou dar um palpite de 2-1 para a Aparecidense. O Campinense vem da vitória para cima do Atlético Cearense, mas o jogo foi mais complicado do que eu esperava. O gol da vitória do time do Campinense só foi sair na reta final do segundo tempo, no pênalti convertido pelo goleirão Iguatu. Agora, na segunda rodada, vão enfrentar o Brasil de Pelotas, que ficou no empate contra o time do Manaus e mereciam a derrota. Jogaram mal demais. O Brasil não conseguiu furar a marcação do time manauara. O Manaus saiu na frente e se fechou e o Brasil teve dificuldade de criar jogada. A sorte foi a expulsão do jogador do time do Manaus no segundo tempo e também o pênalti. Estranho, no mínimo, para o Brasil de Pelotas. Duvidoso, vamos falar assim. O Brasil chegou ao empate, convertendo o pênalti. Para o jogo entre Campinense
E Brasil de Pelotas, eu aposto no Campinense, jogando em casa. Campinense 1-0 é o meu palpite. Paysandu e Atlético Cearense. Vou dar um palpite de vitória do Paysandu nesse jogo. 1-0 pro Papão. O Figueirense ficou no empate contra o Volta Redonda. Começaram até bem no jogo, saíram na frente, mas no segundo tempo recuaram demais. E aí o Volta foi buscar o gol de empate. Depois disso, o jogo ficou aberto, mas nenhuma das duas equipes marcou mais nenhum gol. Eu esperava mais do Figueirense, já que o Volta Redonda foi rebaixado no Campeonato Estadual Carioca. Na teoria, o Figueira era favorito, porém não conseguiu sair do empate contra a equipe do Rio de Janeiro. Agora enfrentam o Altos, que foi amassado pelo time do Botafogo de São Paulo. Já no primeiro tempo, perdiam por 3-0. No segundo, conseguiram um golzinho, mas não foi suficiente. O Altos foi mal na estreia na Série C do Brasileirão 2022. O meu palpite para o jogo entre Figueira e Altos é vitória do Figueira, ainda mais jogando em casa. Figueirense 3-1 vai ser o meu palpite. E é isso, chegamos no final desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe e, claro, se inscrevam no canal, é de graça e ajuda demais a gente. Valeu e fui!